Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Batista E eu, a Silmara Batista. e nós estamos aqui para conversar com vocês sobre um tema. Nós demos um tema para esse assunto que é chamado de relacionamento digital. Eu vou usar um texto da Bíblia Sagrada que se encontra aqui em Ruth, capítulo 3, dos versos 10 ao 13. Eu vou ler na versão da Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson, que diz assim: Ele disse, falando de Boaz: O Eterno abençoe você, minha filha. Que demonstração de amor! Você poderia ter escolhido qualquer outro jovem, mas não se preocupe. Farei tudo o que você quiser ou pedir. Todos na cidade sabem que você é uma mulher corajosa, uma pérola. Você está certa. Sou o seu parente próximo. Só que há outro mais próximo que eu. Portanto, fique aqui o restante da noite. Amanhã, se esse parente quiser cumprir os seus direitos e deveres de resgatador, ele terá prioridade. Mas se ele não estiver interessado, juro pelo Eterno que eu o farei. Volte a dormir. Aqui era um costume da época de quando a pessoa se tornava viúva, ela poderia, para adquirir novamente seus bens que foram vendidos, ela ter um resgatador, um parente próximo para resgatar os seus bens e até se casar, até se casando com ela, que era o caso de Ruth aqui, que já tinha morrido o sogro dela, o concunhado dela e o marido dela também. Ela estava retornando para a terra dela junto com a sogra Noemi. E é interessante que aqui mostra ela já conhecendo ele. E é interessante que ela poderia ter escolhido outro jovem qualquer, ou até mesmo outro resgatador, mas ela conhecia Boaz. Não foi ali um relacionamento digital, de longe, eu não sei quem é, apareceu, achei bonitão, e ele também conhecia dela, por isso que ele chega aqui e fala assim: Eu sei o que dizem de você, eu te conheço também. Você não é alguém virtual, você é alguém real que eu conheço, tenho conhecimento de quem é você. Você é uma pérola, você é uma jovem corajosa. Que é aí onde começamos a entrar nessa questão do o que é realmente um relacionamento digital. Qual é a diferença de um relacionamento digital para um relacionamento presencial? Que é o que tem acontecido hoje, né, Silvia? No século XXI. Pessoas que começam um namoro virtualmente. Não estou falando que não exista uma pequena escala de pessoas que conseguem alguma coisa com isso, mas se você for comparar com quem namora, começa namoro pela internet e dá certo, é bem menor a taxa de acerto que aqueles que erram. Então vamos começar explicando o que seria esse tal de relacionamento digital a grosso modo, Sil. O relacionamento digital, as pessoas elas se conhecem via internet. Esse tipo de relacionamento ele só torna bastante perigoso pelo fato de que nem sempre a pessoa que está do outro lado ela será e dificilmente será aquilo que você imagina. A pessoa ela pode falar mil maravilhas, trazer um conceito, uma forma dela ser e que de fato não é aquilo. É um relacionamento que ele é muito mais no campo da fantasia, do virtual, do que da realidade. Os relacionamentos, quando nós vemos relacionamentos, quando as pessoas se conhecem pessoalmente, já tem um desafio para que esse relacionamento dê certo. Imagina um relacionamento onde você não tem nem a certeza de que você está falando com aquela pessoa, porque existe muitos perfis falsos, né? Fiz falso. Que a pessoa imagina que está falando com uma pessoa e está falando com um ser totalmente diferente. Que foi até teve até uma reportagem esses dias na Record de moças que elas achavam que estavam se relacionando com o príncipe de um país aí Isso. oriental que eu não estou lembrada agora. Então é bem complicado. E tinha uma até que achou que estava se relacionando com um dos repórteres da Rede Record e na verdade só usou A as fotos dele, imagem a imagem, criou uma. É,
eu não sei se eu posso chamar disso de fake news, É né? uma fake É news. uma notícia de uma outra pessoa que é mentira, forma. não é? É uma camuflagem. Quais são os riscos disso daí? Os riscos é você começar a se relacionar com uma pessoa que montou um fake realmente. Ela montou uma vida de mentira, que é o que tem acontecido bastante. Isso daí acontece até dentro de igrejas. A pessoa ela monta uma vida no Instagram, monta uma vida no Facebook, onde ela mostra a comidinha bonitinha que ela fez, ela cuidando do gatinho, ela fazendo isso, né? Ela orando, ela lendo Bíblia, mas na verdade a vida dela não é realmente isso. Se nós formos nos basear para os nossos relacionamentos, namoro, noivado, casamento, tem pessoas que estão arranjando aí relacionamento e mal começa o relacionamento pela internet, já se encontra, noiva, casa e nem conhece a outra pessoa. Quais são os riscos de você casar com o fake? Você casar com o ser de mentira, o ser que você não conhece. O Boaz e a Ruth se casaram porque um já ouviu falar do outro, e quando fala ali que ela foi deitar aos pés dele, ali demonstrou que eles tiveram um relacionamento não físico, porque aquilo ali não tinha nada a ver com sexo. Eles começaram a se conhecer também. Eles foram um ver se o outro realmente era aquilo que falava. Então, quais são os riscos de você se relacionar com um fake? Depois que está muito envolvido, já tem aquele affair, aí fica mais difícil de acabar esses relacionamentos quando não tem problemas, até que tenha aparecido aí nos jornais de acabou, aí o camarada quer matar a namorada, ou a namorada quer matar o camarada. Isso aí às vezes é tudo coisa de fake. Então, existe um certo contraste entre esses relacionamentos digitais e os relacionamentos presenciais, não é isso? Eu acho que é interessante também de nós pensarmos na história de Ruth, nos primeiros capítulos, quando ela segue a sua sogra Noemi, vai para Belém, quando ela chega lá, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo dela? É ter sustento para si e para a sogra. Então, quando ela chega naquele local, ela tem, ela tem a iniciativa de buscar o sustento. Quando ela vai buscar o sustento, ela começa a colher espigas em um campo. Só que conforme ela está colhendo, ela ultrapassa para o campo de Boaz. Então a gente vê que quando ela ultrapassa para o campo de Boaz, ele que pergunta para os trabalhadores: quem é essa moça? Da onde veio? E aí eles contam para Boaz quem é Ruth. Não é uma coisa assim que Ruth chegou no local, eu tô sem esposo, o meu sogro faleceu, meu cunhado faleceu, então eu preciso arranjar um marido. Não, eu preciso arranjar um sustento. Eu preciso tem necessidades primárias. Ela pensa na necessidade primária dela. Então ela vai ao sustento em prol do sustento da sogra e sustento dela. E nesse dia a dia que ela vive, é que tem a provisão, não só do alimento, mas também a provisão da vida dela na questão sentimental. Exato. Aí você entrou numa questão interessante que você está falando. Hoje eu vejo jovens, adolescentes, desesperados para namorar. Aí eu fico imaginando esses jovens no período de Ruth. Como seria? Não, eu estou aqui não para colher a espiga, não porque eu preciso estudar, trabalhar. Não, eu estou aqui porque eu quero namorado. Aí arranja um namorado via internet, via digital, com relacionamentos digitais, aí você se arrepende. Por isso que nós queremos te dar algumas dicas. Nós estamos falando que você não possa ter amigos digitais e não possa conhecer pessoas no mundo virtual, no mundo digital. Mas você tem que tomar cuidado para não começar relacionamentos íntimos, de namoro, essas coisas. Para começar um namoro com uma pessoa, se você pretende realmente encontrar uma pessoa que seja apta a casar-se com você um dia, quem sabe, puxa vida, primeiro conheça essa pessoa na família, no dia a dia dela. É uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que já teve problemas em outros relacionamentos, que tipo de problemas teve, como que é a criação dessa pessoa. Então as dicas que nós damos
tá, quer arranjar amizade virtual, mas não é via de regra que vai dar certo o relacionamento, namoro por aí não. Às vezes eu vejo pessoas que tentam uma vez, dá errado, tenta a segunda, dá errado, e fica tentando, parece que é só no mundo digital. Se você tem algum problema de vergonha, de falar com alguém, de arranjar amizade, procura ajuda num conselheiro da sua igreja, alguém que possa te auxiliar para você ir perdendo essa vergonha, para você conseguir primeiro arranjar amizade com pessoas. Tem gente que fala assim, nunca se namora com um bom amigo. Eu não sei, às vezes você primeiro arranja uma amizade. Eu e a Sil, nós primeiro fomos amigos, passamos um ano como amigos, e ali nós ministramos juntos, fizemos várias coisas juntos, e nós acabamos percebendo que esse relacionamento presencial que nós tínhamos de amizade podia assim se tornar um namoro, um noivado, e chegamos ao casamento. Então a dica que eu te dou é: conheça essas pessoas pessoalmente. Não é na internet. Mas eu conheço um que deu certo, tá? E tem mais uns 10 ou mais que não deram certo. Então toma cuidado. A dica é: tente se relacionar primeiro com essa pessoa presencialmente. Tem alguma dica, Sil? É bastante importante essa questão que você colocou, porque às vezes a pessoa ela se fecha no mundo virtual, que isso é um grande problema. As pessoas às vezes têm uma grande facilidade para conversas virtuais e vai perdendo a habilidade de conversas presenciais. Então, às vezes, tem até uma pessoa que é interessante, mas por ela ir perdendo essa habilidade de dialogar, então ela se fecha no mundo virtual. E isso é um grande perigo, porque muitas mulheres elas acabam sendo presas fáceis para estelionatários, para homens violentos. Aí, às vezes, algumas colocam em risco não só a própria vida, mas a vida dos filhos, porque você não sabe também se aquele que está do outro lado, ele está entrando em um relacionamento porque também ele tem algo, algum distúrbio que leva até a pedofilia, sei lá. Aí as crianças acabam sofrendo também. Então é uma série de fatores que envolve. Agora, a dica é esse desenvolvimento do diálogo, né? Ótimo. E fazer como Ruth, perceber, né? Perceber as pessoas que estão ao redor. Não é procurar, não é ficar caçando, porque Ruth, ela não ficou caçando, ela simplesmente aconteceu. Isso aí. Simplesmente aconteceu e ela estava atenta e aberta para aquilo, né? Então isso é bem interessante. Então tá aí, ficam algumas dicas. É claro que nós vamos continuar falando sobre esses assuntos mais pra frente, né, Sil? Mas aí ficam algumas dicas. Que Deus abençoe a sua vida, que você saiba esperar em Deus e que você saiba também escolher. Porque, como o Boaz falou, ela poderia ter escolhido, mas ela escolheu ele. E ele também escolheu o Boaz. Então faça uma boa escolha. Faça uma escolha segura. A escolha segura dificilmente é a escolha digital. Deus abençoe vocês e até a próxima. Até a próxima.